Mas antes de ler o texto, eu queria só dizer uma coisa que eu acho que é importante, eu queria dizer no início, desde sempre. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre a obra do Vitor, agora eu estou falando no microfone. Não, tá tudo direitinho. Tá bom, então, sabe uma coisa que me impressionou, Vitor, desde o início, é que a recepção crítica da sua obra, sobretudo a partir do segundo disco, A Paixão de Ver, segundo ele próprio, que conversa diretamente com a Rico, com Itamar, com a vanguarda paulista. Entendeu? E é muito melhor que ela toda. Eu acho. Eu também. Eu não achava. A minha formação de paulista, né, vem, obviamente, da lira paulistana, da vanguarda paulista e do concretismo, que são muito importantes para a sua formação em geral. O título desse livro, Astronauta Lírico, por exemplo, que é uma canção, obviamente a canção do Vitor, é uma canção feita a partir do som de um poema de um poeta do futurismo russo, o Relebnikov. Eis-me levado em dorso elefantino. Né? Então, futurismo russo, formalismo russo, vanguardas modernistas e o concretismo paulista são fundamentais. A obra aberta do Humberto Eco também, né? Esse disco A Paixão de Ver, segundo ele próprio, que, na minha opinião, é o melhor disco do Vitor, e só a minha opinião importa. Eu acho esse disco assim, sensacional. Eu acho superior mesmo ao que se produziu na vanguarda paulistana, mas não sei porque eu cheguei a esse disco. Por quê? A gente está falando do Vitor Ramil. A gente está. Do Vitor, né? Olha, o livro é bem melhor. O livro... Escrevendo, ele é ótimo. Ele é ótimo escrevendo. Marcos, lê um trecho pra gente. Não, eu vou ler, calma. Eu vou ler a parte relacionada à casa. O que eu estava querendo dizer, vinculando isso que eu disse inicialmente, é que esse segundo disco já, agora eu retomei o fio da meada, tem uma recepção crítica nacional. Nacional, não restrita ao Sul. O primeiro ainda, primeiros shows também, a participação no Festival Califórnia da Canção Nativa, o primeiro disco, Estrela Estrela, mas o segundo, A Paixão de Ver, segundo ele próprio, já tem uma recepção crítica nacional, ou seja, já há um interesse nacional na obra do Vitor. Saem resenhas, matérias, tentativas de análise, às vezes até pequenas, né, em jornais do Brasil todo. E isso vai acontecendo durante toda a década de 80. Toda a década de 80. O período dos shows temáticos, Medinício Satolep, Animais, A Invenção do Olho, É Prejudicial o Uso de Salto Alto, também saem nos jornais do Brasil todo. Por exemplo, um crítico como Mauro Ferreira, que escreve hoje no G1, que é uma coluna importante do Jornal do Globo, Jornal Carioca, já escrevia sobre o Barão de Satolep naquele período. Antônio Carlos Miguel, que escreveu no Jornal da Tarde de São Paulo, escreveu sobre a Paixão de Ver, segundo ele próprio, quando saiu. Ou seja, a recepção crítica da obra do Vitor sempre foi de ordem nacional. Sempre foi de ordem nacional. Nunca se restringiu ao Sul. Né? E Paixão de Ver é de 84? É de 84. Fazendo 40 anos. O tango de 87 e todos aqueles shows temáticos. Muito antes do Ramilonga, a estética do frio. O Ramilonga, de fato, consolida nacionalmente o nome do Vitor, e o Tambong não só consolida, como internacionaliza o nome do Vitor na crítica cultural. Só que isso vem de muito tempo. Era nesse sentido que eu queria dizer. No Paixão de Ver... Não, a gente estava aqui. Então não estava tão fora assim do radar, não. No Paixão de Ver, que na minha opinião é o disco do Vitor mais interessante, por meu gosto, mais interessante, porque conversa diretamente com as vanguardas modernistas, que faz um movimento de experimentação formal de alto nível, que cria uma série de formas de canção de diferentes níveis. Tem a canção partitura, tem as musiquetas, tem canções orquestrais, tem as milongas, tem as tentativas de construir uma espécie de língua estrangeira dentro da língua portuguesa, numa canção como Clarecer, que eu acho extraordinária. Extraordinário, sabe? E depois do período dos shows temáticos, tem uma série de canções que o Vitor não gravou, uma série. Aço, A Noite Ardia com 100 Luas, Leprosética, Animais, etc., que são extraordinários. São movimentos de experimentação formal de canção popular, com espírito de vanguarda. Com espírito de vanguarda. Vanguarda, né? Do eu sozinho, ainda era só o Vitor Ramil. Era, mas tinha contra o mundo. Mas tinha um eco nacional. Claro, o que eu quero dizer assim, tinha um eco, tinha uma recepção. Não, eu digo porque não era um movimento, não correspondia assim uma, não correspondia, uma turma não tinha inteira, não. Como tinha vanguarda paulista, Isso. não tinha vanguarda gaúcha, vamos dizer assim.
né? Mas havia um interesse nacional. A gente botou todas as fichas no Vitor, entendeu? Então, Ele levou tudo. Por exemplo, o termo estética do frio como uma espécie de regulador da produção conceitual e de composição do Vitor aparece nos jornais nacionais de muito tempo. Tem uma matéria de 1989, que eu apresento aqui, do Jornal do Brasil, que já diz, a estética do frio é um regulador conceitual do Midnight Satolep e orienta a concepção formal e artística do Vitor. Aliás, falando nisso, isso é um dos méritos do livro, né? Porque o Marco segue, assim, ele cata tudo isso e vai juntando e mostrando o percurso da obra do Vitor, mas também da recepção crítica. É bom ressaltar, recepção crítica nacional muito antes do Ramilonga, interesse nacional desde sempre, né? Portanto, nunca foi restrito necessariamente ao Sul. No entanto, no livro eu converso com os grandes críticos do Sul, converso com o Fischer, converso com o Arthur de Faria, converso com o Juarez Fonseca, etc, etc. Mas isso é um fato bom para se realçar. E há evidências empíricas, evidências das próprias matérias concretas no livro, que eu apresento bem no livro. Vou ler um trecho tão rapidinho sobre a questão da casa. A casa, obviamente, tem uma importância fundamental, tanto como metáfora poética, quanto como forma artística, quanto como parte da própria formação pessoal. Porque a gente ouve as canções do Vitor, a gente quer, em certa medida, partilhar daquilo. Eu ouvi muito tempo Satolep, quando eu vim para Pelotas, em 2019. Né? Eu ouvi a canção Satolep, eu tinha a sensação de que eu estou partilhando daquela vivência familiar. Tem essa sensação, tem esse vínculo direto com a casa. E a casa aparece como metáfora da canção em toda a obra, na literatura, nos ensaios, nos textos soltos e nas composições. Eu só vou ler a parte então, inicial do livro para mostrar isso, que eu inicio a introdução enfatizando essa questão da importância da casa como forma artística e como metáfora. Né? Então, eu inicio assim. O palco está já preparado. Acendem as primeiras luzes. O teatro lotado aguarda com certa ansiedade. Começam a entrar os primeiros músicos. Gutia Ramil, Ian Ramil, Tiago Ramil, João Ramil, Cleiton e Cledir Ramil e, por fim, Vitor Ramil. Estão reunidos os músicos da Casa Ramil, projeto de shows, gravações e encontro entre os artistas da família. O nome é sugestivo. A importância da casa como lugar real e metáfora na obra de Vitor é enorme. A Casa das Canções em Autorretrato, que é uma canção de 1984, uma canção partitura que está na Paixão de Ver segundo ele próprio. Tem esse verso, a Casa das Canções. No mesmo ano, a descrição de quartos, salas, portas, pátios em espaço, uma canção de 2000 do Tambong. No mesmo ano de 2000, A Ilusão da Casa. A importância da casa dos pais como cenário fundamental na novela Pecode, com quartos secretos, poltronas, relógios, um casarão de um amigo próximo do pai, que é o Dr. Fins, que tem importância muito grande aqui no livro. Os pátios pequenos da concisão, onde se revelam o universo e o sentido das coisas, em Milonga de 7 Cidades, que é uma canção de 97. A alegoria da casa da família em ruínas no romance Satolep, que é de 2008. A descrição de corredores, mesas da Casa Nova na canção Satolep, que é de 84. O tapete deslocado da sala para os pais dançarem tango no texto do encarte do disco Ramilonga, a Estética do Frio, 97. A descrição de cama, livro, televisão, abajur em livro aberto, gravado em 2007. E, claro, a volta para casa onde nasceu na cidade de Pelotas, fundamental para uma reorientação na sua carreira no ano de 92. Muito bem. Tudo bem.